vamos falar dos jogos de terça e quarta-feira da Copa do Brasil, que tivemos polêmicas, lances que deveriam ter sido melhor analisados, resultados surpreendentes e eu vou deixar aqui brincar. O vídeo polêmico tá lá no TecTec, né? No Tic, né? Que é, né? Não pode, eu acho que falar aqui a palavra. Tá lá no TecT, né? Então, vamos falar aqui dos jogos em si, dos resultados. O Galo classificou ali, ó, na Bacia das Almas, no último lance e o juiz fez o correto. Deixou o ataque seguir porque estava dentro do prazo estabelecido dos acréscimos. Beleza? Então não tem discussão, não tem choradeira. O Juventude jogou melhor, mas não foi eficiente, não fez o gol. Então, parabéns pro Galo. O Galão está na próxima fase, papai fica feliz e podemos ter Galo e Cruzeiro. No outro jogo, tivemos Remo e Santos. E nesse jogo teve a polêmica. Eu já postei um vídeo longo lá na outra plataforma, na pretinha, lá no TIT, né? Então você vai lá e assiste e dá a sua opinião sobre a polêmica. Ou se você quiser comentar aqui, eu acho que o Neymar não tem nada de errado no que foi feito. O presidente lá, o dirigente do Remo, não deveria ter falado aquelas palavras se dirigindo ao Neymar. Então, nesse caso, o dirigente está totalmente errado. Então, eu tenho a minha opinião lá, vai lá e se quiser entrar em polêmica ou quiser falar lá, tá lá na outra rede. Mas eu vou ver se eu coloco o mesmo vídeo aqui no Instagram também, depois você segue lá. Depois desse vídeo postado, eu acho que eu vou conseguir colocar lá. Beleza? Deixa eu ver aqui se eu posso... peraí, deixa eu pausar aqui que eu tô ouvindo a minha gravação. Deixa eu ver... vou baixar aqui, eu vou baixar o vídeo. Aí eu posto aqui no Insta. Então o Santos ganhou de 1-0, passe do Neymar e gol do Rony Rústico. O Rony, mano. Rony Rústico é foda, mano. Eu admiro esse cara pela perseverança dele. Não é um craque, não é um excelente jogador de futebol, mas é um cara perseverante e gosta do que faz. Então ele se dedica, ele é um bom atleta, beleza? Então, finalizar esses dois jogos de terça. A polêmica eu já falei. Aí vem o jogo do Cruzeiro e Chape. O Cruzeiro até que ganhou, fez 2-0, mas não foi assim nossa, foi um jogo incrível. Não, foi mais difícil, mas o Cruzeiro massacrou a Chapecoense, né? O segundo gol saiu tarde, mas o Cruzeiro teve o domínio do jogo, estava tranquilo, teve a expulsão também ali no finalzinho do primeiro tempo, parece. Então não tem muito o que dizer. Agora, por outro lado, o jogo do Grêmio teve uma emoção além do normal, graças à impossibilidade do Grêmio ter mais qualidade. Eu falo impossibilidade porque assim, né? O Grêmio passa por um momento também difícil. Então assim, ele poderia ter melhor jogador. Poderia. Tem competência dos dirigentes? Tem. Mas ele poderia mais. Então ele sofreu. O Mirassol não é um time ruim, mas comparado ao ano passado, é um pouco mais limitado, o time perdeu algumas peças importantes, então o time meio que se desencaixou. E o fato de disputar uma Copa Libertadores, um torneio internacional, acabou complicando o rendimento de uma equipe que é pequena, não tem uma estrutura. Então o Mirassol poderia ter ganhado o jogo, teve lances polêmicos ali, disseram que foi o pênalti no primeiro tempo e o gol não deveria ter sido anulado. Então eu concordo, mas 1-1, né? Um para cada lado, um tira do outro, 0-0. Então o Grêmio passou por 1-0, tranquilo, mas foi no sufoco. E tivemos, aí eu vou falar mais especificamente do Palmeiras no final do vídeo. O Vascão ganhou, fez ali 2-0, tranquilo, 2 golaços. O primeiro foi um golaço, beleza. O Fluminense descontou e lá na Bacia das Almas, o Vasco faz o 3-1, mata e acaba o jogo. Então era o último lance do jogo. Foi lá e fez o 3-1, matou o jogo, liquidou. Tá classificado, Dedê tá comemorando bastante, foi lá pra live dele, que o jogo do Palmeiras acabou antes, aí ele tava lá comemorando, tá ótimo, Dedê, tá, abre a jauleta e é nóis. No papo reto, eu sempre acompanho. Então o Vasco classificou. Palmeiras e Fortaleza, Fortaleza e Palmeiras em Cuiabá. O Fortaleza, eu acho assim, time grande que vai jogar, ele tem que ter o mesmo espírito. Cara, não pode ter medo de cobrança, de pressão, mano. Joga sem pressão. O Fortaleza sabia que o resultado era impossível de reverter, mas no futebol acontece, então os caras jogou para cima, sem pressão, sem responsabilidade. O jogo já estava perdido, a classificação já não viria, o não já era garantido. Por que não buscar o sim? Então partiu para cima e abriu um placar num belo golaço.
Vou dizer que o Carlos Miguel falhou nos 3 gols, ponto. Depois eu explico. Aí, beleza, o Palmeiras foi lá, empatou numa bela jogada do Felipe Anderson, um Sleep Anderson, né? Que por aquilo que parece fez um bom jogo. E depois o Fortaleza acaba fazendo o segundo gol numa lambança, como eu disse, mais uma falha do Carlos Miguel. Você não se rebate daquele jeito pro meio da área, da pequena área, mano. Porra, mano, pelo amor de Deus. Enfim, tem falado bastante. Aí, o que aconteceu? Foi pro intervalo, o Abel mudou, colocou o Sousa, o John Ares e o Andrés Pereira. Aí o time teve uma cavalaria melhor. Ele rodou o elenco ali, colocou algumas peças diferentes, o que esse jogo, pelo placar de 3-0 na ida, era um jogo para fazer esses testes, dar uma rodagem para quem não está tendo tantas oportunidades, e faz o segundo gol. Beleza. A partir desse segundo gol e dessas mexidas, o Palmeiras controla o jogo, toca mais a bola, não sofre tanto, fica ali naquela. Ó, o Fortaleza vai dar uma espetada ou outra, mas a gente está aqui, ó, tocando a bola, buscando o terceiro gol. Fala, ó, se o Palmeiras ficar nesse toquinho de lado para cá, vai vir um lance fortuito e os caras vão fazer 3-2, o Palmeiras vai perder, né? Mas não a classificação, vai perder o jogo, então vamos dizer assim, ele poderia passar invicto sem perder nenhum do jogo, nem na ida nem na volta. Mas eu estava lá trabalhando, estava acompanhando o jogo e foi dito e feito. Num escanteio, numa falha de marcação, o Carlos Miguel vai e volta, o cara cabeceia, ele está correndo para dentro do gol para tentar tirar a bola e toma o gol. Para mim foi uma falha, tanto do goleiro e parece que o Abel foi conversar com o Benedetti, a gente não sabe se foi por causa desse gol aí, que foi em cima dele, ou se foi em cima dele, eu não lembro agora. Então, no jogo do Palmeiras, ele jogou, mais uma vez, se poupando, porque já tinha um resultado. Eu não gosto muito disso. Por quê? No final do ano, não é garantia de nada. O Palmeiras, no ano passado, jogou meio que se poupando em alguns jogos, e não ganhou o Brasileiro e nem a Libertadores. Então, não adiantou em nada, certo? Então, às vezes, você pode se poupar com o resultado nas suas mãos porque você tem uma temporada longa, mas não é garantia de nada. Então, dito isso, Carlos Miguel vem falhando demais. Não é desde o jogo do Galo que ele fez uma boa lambança. Não, ele já teve algumas falhas, mas há um tempo atrás. Porém, dessa volta da Copa, principalmente da volta da Copa, ele falhou corriqueiramente, mais do que deveria e mais do que ele, pelo potencial dele, deveria estar falhando. Então, assim, ele tem que repensar. Eu até coloquei no comentário lá, no shortzinho que o cara respondeu, eu falei, será que o Carlos Miguel não está acomodado por ele não ter uma sombra no banco? Porque o Lomba não é uma sombra para ele. Será que não está assim, mano, eu sou o titular garantido, mano, eu não vou sair do time, não tem ninguém para me substituir à altura. Será que não está acomodado? Será que ele está com a cabeça voada em alguma coisa? A gente não sabe, né? Se ele está com a cabeça voada ou não. Se ele está realmente relaxado ao ponto de não ter o comprometimento com a parte de concentração nos jogos, porque não tem ninguém que vá, se eu falhar aqui vai entrar o outro e eu vou ficar no banco. Eu acho que tem muito disso, tá? Mas eu não tenho aqui como cravar. Então, dito isso, esses foram os jogos de terça e quarta, e vou deixar aqui minha pequena análise profunda dos jogos de hoje, quinta-feira, que é Vitória e Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense passa, não vai ser fácil, tá? E o Corinthians e Inter, aí tem uma questão que vai depender muito da postura do Inter. Se o Inter entrar com as cartas na mão, borrado, e com a pressão do histórico, e entrar, como eu disse, borrado, eu acho que o Corinthians reverte o placar, no mínimo os 2-0. Vai ter a torcida, tem questão de arbitragem, que muitas vezes pende para o time da casa, a torcida vai empurrar, só que o Corinthians não tem Memphis e nem Yuri, apesar que eu acho que o Yuri é um jogador muito limitado, mas ele bate lá uma bola e entra, pum, fez 1-0, empurra, faz o segundo, porque acaba acontecendo, porque é futebol. Então, vamos imaginar aqui Corinthians e Inter. O que eu acho? Eu acho que o Inter passa, porque eu acho que o Corinthians não tem competência, como eu disse, por mais que o Yuri não seja um gênio da bola, muito menos um bom jogador, eu acho que ele é um jogador muito mediano,
faz falta, porque os outros jogadores ainda é abaixo dele. Ele tem, às vezes, uma fase mais goleadora, uma melhor fase, mas ele não está nessa melhor fase. Ele já teve essa melhor fase, depois de uma fase horrível. Então, assim, pelo fato do Corinthians estar muito desfalcado, vai depender de Pedro Raul, de Guinegão, do Galo, que não jogou no primeiro jogo, né? Assim, não jogou bem, vai depender dele, se ele vai jogar bem ou não. Vai depender do Ranieri, vai depender do zagueiro lá, que eu esqueci o nome. Então, assim, o Corinthians tem mais dificuldades, mas é futebol. Então, eu acho que pelo poder casa e torcida, o Corinthians pode reverter. Acho difícil. Então, eu acho que o Inter passa. Mas é futebol, tudo é possível. Beleza? Muito obrigado, tamo junto. Deixa o like aí, ó. Como diria, vai Corinthians? Ó, eu não sou corintiano, então nem vem falar que eu sou corintiano.